Nós estamos hoje celebrando o segundo dia da campanha de prosperidades. E nós lembramos nesta campanha de que Deus é aquele que tem um sonho para a nossa vida. E o sonho de Deus é a nossa felicidade. Quando olhamos para Deus, encontramos nele esta imagem bonita de um Deus que é Pai. Nós compreendemos que, como Pai, Ele deseja a felicidade dos filhos, assim como nós, assim como vocês que são pais, desejam a felicidade dos filhos. Deus, nosso grande Pai, deseja também a nossa felicidade, porque somos filhos e filhas de Deus. Deus quer nos abençoar. E as bênçãos de Deus, elas vão se completando na medida em que nós vamos descobrindo caminhos para irmos de encontro a esta bênção. Deus quer nos abençoar e nós compreendemos, como filhos, de que precisamos fazer também a nossa parte para que Deus derrame as suas bênçãos. Compreendemos que nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que nessa campanha, mais do que desejarmos um agir mágico de Deus, mais do que esperarmos Deus, que vem de uma forma mágica agir sobre a nossa vida, nós nos dispomos a ajudarmos Deus. Nos dispomos a ajudarmos Deus construindo alguns caminhos importantes na nossa vida. Construindo aquilo que precisa ser construído para que possamos estar preparados para recebermos as bênçãos de Deus. Porque o que acontece muitas vezes, Deus quer nos abençoar, mas a bênção de Deus não chega na nossa vida. Ela se esbarra em muitas situações, em muitas realidades das quais nós ainda precisamos crescer. É isso que eu digo, construirmos um caminho. É irmos encontrando o entendimento para tantas situações, tantas realidades que nós ainda precisamos crescer, para que não haja obstáculos, barreiras nesta grande bênção que Deus quer derramar sobre cada um de nós. Semana passada, no primeiro encontro, na primeira missa, nós apresentamos alguns caminhos, alguns passos, buscamos o entendimento deles e assumimos eles para a nossa vida. Não sei se vocês se lembram de quais eram os nossos passos. Eram 4 passos. O primeiro, reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Sem Deus nada podemos fazer. O segundo, corrigir a nossa vida. Ver aquilo que não está em concordância com o querer de Deus. Corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Terceiro, rezarmos, orarmos e de modo especial nas nossas orações, invocarmos a presença do Espírito Santo. Ele nos conhece. As pessoas não nos conhecem, mas o Espírito Santo nos conhece. Ele sabe das nossas verdadeiras necessidades. É Ele quem acolhe o nosso clamor. Rezar, orar e de modo especial ao Espírito Santo. E quarto, sermos profetas. Aprendermos a profetizar coisas boas para a nossa vida. Porque nós estamos muito acostumados a olharmos para a nossa vida, situações e realidades e murmurarmos. Proclamarmos coisas ruins. Ficarmos sempre com aquilo que é ruim. Então nós precisamos aprender a ser profetas. Profetizarmos coisas boas para a nossa vida. No primeiro encontro aprendemos estes passos. Fomos construindo um caminho, aprendemos estes 4 passos.
E hoje, qual é o tema desta noite? Etapas da prosperidade. Provisão, multiplicação. Nesta noite nós queremos chegar ao entendimento de mais alguns passos que nós precisamos dar dentro daquilo que nós compreendemos das etapas da prosperidade, dentro daquilo que nós compreendemos como busca da prosperidade. E o primeiro passo é o passo da fé. E aí eu pediria para você abrir a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 22. Versículos de 1 a 18. Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 18. Diz assim a palavra de Deus. Deus pôs Abraão à prova, ele disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Deus disse: toma teu filho, teu único que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse aos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo. E foram-se os 2 juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha. Retomou ele: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os 2 juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo de Yahvé o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusastes o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em sacrifício em lugar do seu filho. A este lugar Abraão deu o nome de Yahvé proverá. De sorte que se diz hoje, sobre a montanha, Yahvé proverá. O anjo de Yahvé chamou uma segunda vez a Abraão do céu, dizendo: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porque me fizestes isso, porque não me recusastes teu filho único, eu te cumularei de bênçãos e te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar.
e tua posteridade conquistará a porta dos teus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedecestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós olhamos para esta palavra e muitos de nós, às vezes, compreendemos que foi nesse gesto que Abraão se mostrou como um homem de fé. Que naquele momento em que Deus lhe pediu filho em sacrifício, e Abraão foi capaz de oferecer o seu filho em sacrifício, naquele momento Abraão se transformou num homem de fé. Naquele momento nós percebemos que Abraão foi provado na sua fé. Porque a fé de Abraão começa muito antes. Muito antes. Se voltarmos para o capítulo 12 do livro do Gênesis, versículo 1 e 2, nós vamos perceber isto. A fé de Abraão, ela começa a nascer e a crescer no momento em que ele compreende qual era o chamado para a sua vida. Quando Deus se volta para Abraão e o chama, ele diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para onde eu te mostrarei. Naquele momento, a fé começa a ser gerada no coração de Abraão. Porque a fé, ela precisa antes que nós aprendamos a acreditar. Não existe fé sem que ela seja baseada em algo que nós acreditamos. E se olharmos para a vida de Abraão, o chamado que ele recebe de Deus, nós vamos perceber que Abraão começa a se despertar para a fé quando lá em Ur dos Caldeus ele descobre que era possível algo novo para a sua vida. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, numa aldeia, com a sua família. E talvez já estivesse tão acostumado e tão acomodado com aquela vida. Tão acostumado e tão acomodado com aquela vida. Ele vai se despertando para aquilo que era a possibilidade do novo, na medida em que ele encontrava as pessoas que caminhavam lá de Ur dos Caldeus até Canaã, descia para o Egito, voltava, e todas as vezes que as pessoas faziam esse percurso, esta peregrinação, voltavam e traziam notícias para Abraão, e notícias boas, notícias da terra de Canaã, notícias do Egito, e aquilo foi inquietando o coração de Abraão. Foi inquietando o coração de Abraão, a ponto dele perceber que a vida dele também poderia ser diferente. Ele começa a acreditar que a vida dele poderia ser diferente. Abraão começa a acreditar que ele era possível de novas conquistas. Abraão começa a alimentar novos sonhos para a sua vida. Sonhos diferentes daqueles dos quais ele já estava acostumado. Ele começa a acreditar em algo novo. E a fé parte destes princípios. Quando nós acreditamos. Acreditamos em algo para a nossa vida. A fé não é voltar somente o olhar para Deus e esquecer da nossa realidade humana. A fé se constrói primeiro a partir da nossa realidade humana, porque Deus não consegue colocar fé no nosso coração se nós não formos experimentados da nossa realidade humana. Se nós não formos capazes de, assim como Abraão, acreditar. E quantas pessoas hoje vivem desacreditadas,
desacreditadas de si mesmo, desacreditadas da sua vida e, portanto, afastadas de Deus. Porque quando nós não acreditamos na nossa vida, nós deixamos também de acreditar em Deus. Quando nós perdemos a fé na nossa vida, nós não conseguimos construir uma relação de fé com Deus. A fé começa destes princípios muito concretos da nossa vida. A fé começa no nosso acreditar. Eu acredito que tudo pode ser diferente. Eu acredito que na minha vida tudo pode ser diferente. E eu tenho força para fazer com que as coisas sejam diferentes. Portanto, eu luto para que elas sejam diferentes. Serão fáceis? Não serão fáceis. E aí talvez esteja a grande diferença. Percebemos que nós podemos acreditar enquanto pessoa humana, mas sabermos que sozinhos talvez nós não vamos conseguir. Aí existe um aprimoramento da nossa fé, porque ela deixa de ser o acreditar somente em nós, deixa de ser o acreditar somente naquilo que pode ser diferente, para ser um acreditar também naquele que diante das nossas dificuldades vai nos fortalecer. Aí eu consigo ser invencível, quando o meu acreditar humano se une no meu acreditar em Deus, no meu acreditar que Deus vai me dar a força para realizar tudo aquilo que eu preciso realizar, para ir ao encontro das minhas conquistas, para ir ao encontro dos meus sonhos. Que coisa bonita isso! Podemos olhar para a nossa vida, saber que somos homens e mulheres chamados a acreditarmos em nós, a sermos homens e mulheres conquistadores e sonhadores. E nas nossas conquistas e sonhos, sabermos que não estamos sozinhos, porque pela nossa humanidade talvez não consigamos, mas Deus é aquele que nos dá força. E nós acreditamos também em Deus. E quando une o acreditar em mim, na minha humanidade, e o meu acreditar em Deus, aquele que me dá força, aquele que me fortalece, eu consigo ser um vencedor. Nós conseguimos ser ou sermos vencedores. Quantas pessoas vitoriosas hoje estão deixando de conquistar, estão deixando de sonhar. Pessoas vitoriosas, pessoas que estão dentro de uma depressão, pessoas que perderam o sentido profundo da vida, pessoas que não acreditam mais em si mesmas. Como nós encontramos pessoas assim? Pessoas que nós olhamos e são pessoas vitoriosas, que um dia foram vitoriosas nas suas vidas e que hoje se aparentam tão derrotadas, tão fracassadas. É preciso recomeçar, e a fé nos faz recomeçar. É preciso recomeçar, e a fé nos faz recomeçar. A fé em você. Você precisa voltar a acreditar em si mesmo. Você precisa voltar a colocar objetivos para a sua vida, objetivos de conquista, objetivos de sonhos. Nós precisamos voltar a acreditar. Talvez se você esteja nessa situação que eu disse, derrotado, fracassado, com o coração tão deprimido, triste, levante a sua cabeça e tome a mesma atitude de Abraão, que já estava acostumado com o seu lugarzinho lá em Ur dos Caldeus, e que se fazia inquieto em ver as pessoas indo e voltando, com novidades, com conquistas. Está na hora
de você fazer como Abraão. Ouvir esse chamado no seu coração. Ouvir esse chamado no seu coração que te mostra que existem coisas diferentes para a sua vida, que existem coisas boas para a sua vida. Volte a acreditar. Levante a sua cabeça e volte a acreditar nas suas conquistas e nos seus sonhos. E a partir desta noite, coloque objetivos para a sua vida. Não se deixe mais ficar caído. Coloque objetivos para a sua vida. Porque o objetivo vai nos empurrando para frente. Os nossos objetivos vão nos empurrando para frente. Quando deixamos de ter objetivos, nós enfraquecemos. Nos fazemos fracos nesta fé, neste acreditar em nós mesmos. E consequentemente, nos fazemos fracos na fé, no acreditar em Deus, na força que Deus pode derramar sobre a nossa vida. Olhamos para Deus e achamos que Deus não tem força. Olhamos para Deus e questionamos Deus, por que Ele não age de forma poderosa para transformar a minha vida? Porque talvez você ainda não tenha feito a sua parte. E se você não voltar a ter fé e acreditar em você mesmo, e se você, baseado e aprofundado nas suas forças, acreditando de que é possível, não buscar a Deus, talvez você não chegue a lugar nenhum. Se você parar aonde você está hoje, talvez você não avance mais naquilo que você precisa avançar. Una a sua fé, o seu acreditar, com a fé e o acreditar em Deus, que tudo pode na sua vida, que Deus nos garante a vitória, que Ele vai nos empurrando para frente e vai nos fazendo passar por cima de todos os obstáculos, porque quando nós acreditamos, não existe obstáculo que possa nos parar, que possa nos segurar. Esta é a fé que nós temos que tomar posse para a nossa vida. Quando nós olhamos para Abraão, que traz essa imagem bonita do homem de fé, do pai da nossa fé, nós aprendemos com a vida dele. Aprendemos que não existe tempo para recomeçar. Porque quando Deus chama Abraão, ele já não é mais jovem. Não existe tempo para recomeçar. O que existe é tempo para acreditar. O que existe é tempo para conquistar. O que existe é tempo para sonhar. O que existe é tempo para confiar em Deus e saber que Ele nos dá a força que nós precisamos para seguir os nossos passos em direção daquilo que é diferente. Então nós percebemos que quando Abraão oferece o seu filho Isaque em sacrifício, não é naquele momento que ele se faz um homem de fé. Naquele momento Abraão é provado na sua fé. E esse talvez seja o grande desafio do homem e da mulher de fé. Este talvez seja, ou este é o grande desafio, quando nós somos provados na nossa fé. Quando nós somos provados na nossa fé. Porque quando acreditamos que somos pessoas conquistadoras, porque quando nós nos apoiamos em Deus e encontramos as respostas de Deus para a nossa vida, nos fazemos verdadeiramente homens e mulheres de fé. Mas isso não significa que não seremos provados na fé. Porque vai chegar um momento em que nós seremos provados na nossa fé. Abraão foi provado na sua fé. Nós seremos provados na nossa fé. Quando não, já estamos sendo provados na nossa fé. E a nossa fé, ela é provada nas coisas mais difíceis. Porque nas coisas pequenas, com muita facilidade nós passamos por cima. Mas a nossa fé é provada
nas coisas mais difíceis. Quando nós começamos a mexer naquilo que é precioso para a nossa vida. Quando nós percebemos que está sendo mexido naquilo que é mais precioso para a nossa vida. É nesse momento que nós somos provados na fé. Abraão foi provado na fé, naquilo que ele tinha de mais precioso. De todos os bens, de tudo aquilo que Abraão possa ter acumulado, a sua riqueza maior era Isaac, o filho primogênito. E Abraão é testado, provado na fé, naquilo que ele tinha de mais precioso. Nós seremos provados na fé, na medida em que forem tirados de nós aquilo que é mais precioso. E eu tenho certeza que você está vivendo um momento assim. Eu tenho certeza que muitos de nós estamos vivendo um momento assim. Estamos sendo provados na fé. Está sendo tirado de nós aquilo que nós temos de mais precioso. Está sendo tirado de nós pessoas da nossa família que nós amamos. Tiradas de dentro da nossa casa por vício, pelas drogas, pela violência. Pessoas que nós amamos que estão sendo tiradas da nossa vida. Conquistas que nós alcançamos com tanto sacrifício, que estão sendo tirados da nossa vida. E nós estamos sendo provados na nossa fé. Estamos sendo provados nesse momento em que é tirado de nós o que nós temos de mais precioso. É a provação da nossa fé, é onde nós temos que dar testemunho da nossa fé. Testemunho da nossa fé. Porque é no testemunho, na fidelidade da nossa fé, que Deus proverá. Se nós desistimos, se nós abandonamos, perdemos também a oportunidade de experimentar a providência de Deus. Deus às vezes permite que sejamos testados até o nosso limite, mas Deus não vai nos abandonar. Deus permite que sejamos testados até o nosso limite na nossa fé, mas haverá um momento que pela nossa fidelidade, Deus vai nos abençoar. Pela nossa fidelidade, Deus providenciará. Talvez você esteja querendo desistir. Desistir das pessoas. Desistir da sua família. Desistir do seu casamento. Desistir dos seus filhos. Talvez você esteja querendo desistir daquilo que até agora você conquistou, porque está muito difícil. Todos os dias é uma grande batalha. Talvez você esteja querendo desistir. Acredite, este é o momento da provação. Esse é o momento em que você está sendo provado na sua fé. Provado na sua fé. E é na sua fidelidade que Deus proverá. E não proverá de forma pequena. Deus proverá com as suas bênçãos. Porque foi na fidelidade de Abraão, que não tem medo de oferecer aquilo que ele tinha de melhor, a sua riqueza, o seu filho. Foi nesta fidelidade que Deus derramou as suas bênçãos. E não foram poucas as bênçãos de Abraão. Deus abençoou Abraão na sua posteridade, fazendo a sua descendência de um filho primogênito, uma descendência numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia. A providência de Deus, as bênçãos de Deus sobre a fidelidade de Abraão. Por isso, meu querido, minha querida, nos façamos fortes
na provação da nossa fé. Permaneçamos firmes, porque talvez seja esse o momento em que o inimigo quer nos tirar tudo, nos roubar tudo. E é este o momento que Deus espera a nossa fidelidade, a nossa fortaleza. Se faça forte. Se faça forte na sua provação. A nossa fé caminha por esse entendimento. A nossa fé caminha pela compreensão de que é preciso acreditar. Acredite em você. De que é preciso acreditar em Deus, que tem uma força maior do que a nossa. A nossa fé parte pelo entendimento de que por mais fortes que sejamos na nossa fé, por mais que acreditemos em nós e em Deus, seremos provados na nossa fé. E essa provação é naquilo que nós temos de melhor, é naquilo que nós temos de mais precioso. E você sabe do que eu estou dizendo, porque talvez você esteja vivendo na sua vida este tempo da provação. Quando nós falamos de prosperidade, nas etapas da prosperidade, nós acolhemos primeiro o dom da fé e nos fazemos desejosos deste dom da fé. Outra coisa importante, quando falamos das etapas da prosperidade, lembramos da obediência. Desse grande desafio de sermos obedientes, de vivermos a nossa obediência. O que faz Abraão manifestar a sua fé? A sua obediência. E a obediência, ela se constrói no sofrimento. É no sofrimento que nós mostramos o quanto somos obedientes ou quanto não somos obedientes. Na obediência é que nós somos testados. É no sofrimento, digo, que nós somos testados na nossa obediência. No sofrimento. Porque muitas vezes, quando o sofrimento vem sobre a nossa vida, a nossa primeira atitude é voltar os olhos para o céu, dizer: por que isto comigo? Por que que estas coisas tinham que acontecer comigo? Por que que esse sofrimento tinha que chegar na minha vida? A nossa primeira atitude é a atitude de questionar. E nos esquecemos que é nesse sofrimento que nós somos chamados a sermos obedientes. Quando a infidelidade entra dentro do casamento, quando a infidelidade entra dentro do casamento, e aquilo te traz uma dor profunda no coração, te traz um sofrimento profundo no seu coração, é aí que você é chamado a ser obediente, a olhar para o seu matrimônio, para aquilo que você prometeu, e viver a obediência daquilo que te ensina o seu matrimônio, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. É nesse momento que nós somos testados na nossa obediência. Quando as coisas entram na nossa vida, naquele momento de sofrimento, quando você é chamado a uma prática de injustiça, você está passando por uma grande necessidade, e alguém vem lhe oferecer um ato ilícito que vai aliviar por um tempo aquele teu sofrimento, e você olha para a sua vida, e você olha para a sua história, e você olha para a palavra de Deus e vê que aquilo não é correto. É nesse momento que você é chamado à obediência, a dizer não
aquilo que possa entrar na sua vida de forma ilícita, de forma injusta. É no nosso sofrimento que nós somos testados na nossa obediência. É lá no nosso sofrimento que nós somos testados na obediência de ser pai, de ser mãe. É lá no nosso sofrimento que nós somos testados na obediência de sermos filhos. É lá no nosso casamento, digo novamente, que nós somos testados na obediência do nosso matrimônio. É lá, nas coisas que nós temos, nas dificuldades, quando somos testados e tentados de forma ilícita e injusta, que nós somos chamados à obediência, diante daquilo que nós sabemos que são os nossos princípios e diante daquilo que nós sabemos que nos ensina a palavra de Deus. É no sofrimento que nós somos testados na obediência. E você pode dizer, mas por que Deus fez isso? Eu não sou filho de Deus? Deus não me ama? Por que Deus permitiu então esse sofrimento? E por que Deus tem me testado na obediência por este sofrimento? Olha para a carta aos Hebreus, pegue a sua Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 8 a 9. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 8 a 9. Diz assim a palavra de Deus: embora fosse filho, Jesus, embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. Embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. Jesus poderia ter abandonado tudo. Ele era filho de Deus, ele sabia que Deus iria perdoá-lo. Jesus poderia ter abandonado tudo por se colocar na posição do filho primogênito de Deus. Mas embora fosse filho, o filho de Deus tornou-se obediente no sofrimento. Diante da cruz, diante de um olhar voltado para a cruz, diante do sofrimento, Jesus prova a sua obediência. Quando nós falamos das etapas da prosperidade, nós percebemos que precisamos ser obedientes. Não vamos prosperar nas nossas famílias, não vamos prosperar nas nossas conquistas, não vamos prosperar em nada na nossa vida se seguirmos segundo a nossa vontade, se seguirmos segundo os nossos instintos, segundo a nossa fragilidade. É preciso viver esta obediência, e por mais que sobrevenha um sofrimento em todas estas realidades das quais você deseja prosperar, seja obediente. Seja obediente aos seus valores, aos seus princípios. Seja obediente àquilo que Deus te orienta. Seja obediente àquilo que a palavra de Deus te ensina. Porque se você quer ser um homem, uma mulher próspero em Deus, precisa aprender a ser obediente. Mesmo no sofrimento, nós nos fazemos obedientes. Nas etapas da prosperidade, compreendemos estes passos: a fé, a obediência e, por fim, a generosidade. Queridos, quem não abre o coração não experimenta a graça. Existe uma lei no coração de Deus, que é a lei da multiplicação. E a lei da multiplicação de Deus parte pelo conceito da partilha, da divisão. Quanto mais nós partilhamos, quanto mais nós dividimos,
mais Deus multiplica na nossa vida. Quando nos fazemos egoístas, mais medíocres nós ficamos e deixamos de experimentar a graça. Se você quer ser próspero em Deus, aprenda o princípio da generosidade. Abra o seu coração para ser generoso. Veja lá, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Pegue a sua Bíblia. Na segunda carta de Coríntios, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 10 e 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: aquele que fornece semente ao semeador e o pão para o alimento, vos fornecerá também a semente e a multiplicará, e fará crescer os frutos de vossa justiça. Sereis enriquecidos em todos os modos, para praticar toda espécie de obras de generosidade, que suscitarão a ação de graças a Deus por nosso intermédio. Aquele que dá semente ao que semeia, não é aquele que dá semente ao que guarda, ao que esconde. Aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará a nossa sementeira. É o gesto da generosidade. É o gesto da partilha. Quando nós dividimos, Deus multiplicamos. Se você olhar para o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 10 a 16, onde temos a história do encontro do profeta Elias com a viúva de Sarepta, nós vamos perceber isto. Deus envia Elias para a casa da viúva de Sarepta, para que ela provesse o alimento do profeta Elias. E o que a viúva de Sarepta tinha dentro de casa, senão uma pequena porção de farinha e um pouquinho de azeite, para fazer os últimos pedaços de pães, comer e morrer junto com o seu filho. Deus não quis saber se aquela viúva tinha suprimento para alimentar o profeta. Deus apenas enviou o profeta para a casa daquela viúva, para que ali ele encontrasse o suprimento, a provisão, o alimento num tempo de seca. Quantas pessoas são enviadas para a nossa vida? Quantas pessoas Deus todos os dias envia para a nossa vida? Para que nós sejamos provedores da vida de tantas pessoas. E nós nos apegamos ao nosso pouquinho de farinha, ao nosso pouquinho de azeite e nos escondemos. E a semente que era para semear, nós não a semeamos, e se não semeamos, ela não se multiplicará. Aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará a vossa sementeira. Existe uma história que aconteceu na década de 40, quando houve uma grande seca no Nordeste. E se olhava para aquelas rodovias que ligavam o Nordeste ao sul do país, e se via inúmeras famílias descendo a pé por aquelas rodovias, fugindo da seca, para não morrerem de fome. E um dia, uma família descendo pela BR, já cansados, com sede, com fome, quase desistindo, eles olham para dentro do campado, do escampado, e avistam uma casinha pequenina, com uma única luzinha acesa. Já era de madrugada. Avistam uma casinha lá no fundo, com uma única luzinha acesa, e encontram ali um sinal de esperança. Saem da rodovia, entram pelo caminho, chegam na casa, batem na porta. Era uma senhora já de idade que vivia sozinha. Ela escuta batendo na porta, aquela hora da madrugada, fica toda assustada.
com medo de abrir a porta, e eles insistem batendo na porta, até que ela vai, com medo, abre a porta, pela fresta da porta, ela vê uma família na porta da sua casa. E aquela família pede algo para comer e para beber. Tem alguma coisa aí que nós possamos comer para continuar a nossa caminhada, que precisamos chegar até o sul? Estamos fugindo da seca do norte. Aquela senhora tinha apenas um pacote de farinha e um pouquinho de feijão. O que fazer naquele momento? Sozinha, uma família inteira à porta da sua casa, ela com um pouquinho de farinha e um pouquinho de feijão. Mando embora, porque era o único suprimento que ela tinha. Ou partilho esse pouco que eu tenho. Naquela simplicidade do coração de uma mulher de fé, ela acolhe todos dentro da sua casa, põe o feijão para cozir, acende a lenha, tempera o feijão, cozinha o restinho de feijão que tinha, faz uma mistura com a farinha, faz um tutu de feijão, como nós conhecemos, coloca todo mundo na mesa e todos comem. Acabam de comer, aquela família pega o seu caminho e vai embora, e aquela senhora ficou sozinha, naquela casa distante, sem nenhuma provisão dentro de casa. Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. No outro dia, passa pela rodovia, um caminhão que estava indo para o norte, levar alimento para as famílias famintas, que estavam passando necessidade. E aquele caminhão se perde, fica perdido e não consegue encontrar o caminho para ir à cidade que ele deveria ir. E ele enxerga lá, bem longe, uma casinha, uma luzinha acesa. Entra no carreador com o caminhão, bate na porta, a mesma senhora assustada, de madrugada, assustada, com medo, sonda pela fresta da porta, vê um homem lá fora, abre, e ele diz para aquela senhora: me desculpe incomodar a essa hora da madrugada, mas é que eu estou com o caminhão cheio de suprimento, cheio de cesta básica, para levar alimento para as pessoas que estão lá no norte passando fome, e eu estou perdido, preciso de uma informação. Ela não acreditou naquilo que ela estava ouvindo, porque daquele homem veio as cestas básicas para a vida dela, para o tempo necessário para que aquela seca passasse e a vida deles voltasse ao normal, e ela pudesse ter novamente suprimento para a sua vida. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus que não fecha os olhos para a necessidade do ser humano. Esse é o Deus que olha o nosso coração, a generosidade do nosso coração, e nunca vai deixar faltar a farinha, e nunca vai deixar faltar o azeite. Nunca faltará a farinha na nossa vasilha, e a jarra do azeite nunca se acabará, até o dia em que Yahvé enviar chuva sobre a face da terra. Essa é a palavra do profeta para a viúva de Sarepta, para a generosidade do coração daquela viúva. Esta foi a resposta de Deus para aquela senhora que abriu as suas portas de madrugada para acolher aquela família e partilhar o resto que ela tinha de alimento para a sua vida. Esse é o nosso Deus. Se nós pensamos em prosperidade, não existe outro caminho a não ser abrir o nosso coração para a generosidade, porque o nosso Deus, Ele é o Deus da multiplicação. Aquele que dá semente é o que semeia. Aquele que semeia multiplicará a vossa sementeira. Abramos o nosso coração para a generosidade
e deixamos Deus agir com prosperidade sobre a nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus as bênçãos e as prosperidades para a nossa vida. Feche os seus olhos, se coloque na presença de Deus. Peça nesta noite que Deus venha te dar o dom da fé. Esse coração que talvez esteja tão enfraquecido pela falta de fé. Você que não tem acreditado mais em você mesmo. Você que não tem mais buscado objetivos. Tem deixado de conquistar, tem deixado de sonhar. Peça para que Deus te faça voltar a acreditar, para que Deus te levante. Peça para que Deus te coloque de pé, para que Deus te fortaleça. Peça o dom da fé. Senhor, me faz acreditar que eu sou capaz. Senhor, me faz superar esses fracassos da minha vida. Senhor, me ajuda a superar esta depressão, esta tristeza que me coloca abaixo de tudo, que tem me feito perder a esperança, que tem me trancado dentro deste quarto, na escuridão dos meus sentimentos, na escuridão da minha alma. Vem, Senhor, me levantar pelo poder da fé. Vem me fazer acreditar novamente que eu sou capaz. Vem, Senhor, me tomar pelas Tuas mãos, me fazer sentir a Tua força. Aumenta a minha fé em Ti, Senhor. Aumenta a minha fé em Ti, Senhor. Faz, Senhor, com que este acreditar me eleve às vitórias da minha vida. Faz, Senhor, com que este meu acreditar resgate sonhos que eu tenho perdido, objetivos que eu tenho deixado. Ajuda-me, Senhor, com as Tuas mãos, coloca sobre mim a Tua força, levanta-me pelo poder da fé, faz de mim um homem, uma mulher, vencedores. Ajuda-me, Senhor, a ter fé, a acreditar em mim mesmo. Oh, Senhor, me levanta, me tira deste laço que tem me amarrado e me prendido. Vem, Senhor, desperta no meu coração o desejo da conquista. Desperta no meu coração a alegria de poder experimentar das Tuas vitórias. Segura nas minhas mãos, levanta-me, Senhor, porque eu quero acreditar cada vez mais no Teu poder, porque eu quero acreditar cada vez mais que é a Tua força que me levanta. Pela minha fé, eu quero segurar nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero ser levantado pelas Tuas mãos, Senhor, e não permito mais que nenhum sentimento de fracasso seja presente na minha vida, e eu não permito mais que nada venha roubar a minha fé, venha me fazer fraco, desanimado na minha fé. Eu repreendo, Senhor, no Teu nome, toda e qualquer presença de sentimentos de fracasso, de derrota, de sentimentos que têm me oprimido. Eu renuncio, Senhor, no Teu nome agora. Recebe, Senhor, toda a minha vida e me faz, Senhor, um vencedor junto contigo, merecedor das Tuas promessas. Me faz, Senhor, forte nas provações que eu tenho passado, nas coisas que têm sido tiradas da minha vida, e quanto isso tem me ferido, quantas coisas, Senhor, importantes para mim, riquezas para minha vida, que não são riquezas materiais, humanas, aquilo que mais precioso existe. Me ajuda, Senhor, a ser forte nas provações. Ajuda-me, Senhor, a não desistir.
a não permitir que sejam levados as coisas tão preciosas, os bens, as riquezas preciosas da minha vida, a minha família, as pessoas que eu amo. Não permita, Senhor, que eu fraqueje, que eu fracasse nas provações, mas que eu seja forte. Que eu seja forte nos bens preciosos que têm sido tirados da minha vida, porque eu creio que Tu proverás, porque eu creio na Tua providência, Senhor, porque eu creio que se agora é o tempo da aprovação, virá também o tempo da vitória, virá também o tempo da provisão. Tu providenciarás, Senhor, eu creio. Tu és um Deus fiel, Tu és o nosso Pai, e tens reservado coisas lindas para a nossa vida, coisas maravilhosas para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a abrir o nosso coração para a generosidade. Ajuda-nos, Senhor, a vencer este sentimento tão pequeno, mesquinho do nosso coração. Ajuda-nos a vencer, Senhor. Abre o nosso coração para partilhar, para a generosidade. Abre o nosso coração porque nós cremos na Tua palavra. Nós cremos na semente que colocas em nossa mão, nas coisas que providencias a nossa vida, e que se formos fiéis à Tua palavra, a generosidade do nosso coração jamais nos faltará o necessário para a nossa vida. E cremos, Senhor, que Tu irás nos abençoar com as Tuas providências, com aquilo que irás multiplicar em nossa vida. Nós cremos, Senhor, porque somos fiéis a Ti, porque queremos crescer em direção ao Teu amor, porque queremos ser homens e mulheres prósperos em Ti, Senhor. Não há outro caminho de prosperidade que nós desejamos para a nossa vida, a não ser esta prosperidade junto a Ti, Senhor. Recebe a nossa vida, a nossa oração. Recebe aquilo que nós trazemos no nosso coração. Recebe, Senhor.